Amém. Quantos estão prontos para a palavra de Deus? Eu pedia que hoje, especialmente, vocês pudessem estar atentos, porque aquilo que eu trago, penso que vai ser de grande bênção se nós aplicarmos. Eu sei que vai ser grande bênção se nós aplicarmos na nossa vida. Eu vou tentar trazer alguma coisa, o melhor que eu puder em termos de ensino, mas vocês precisam de estar atentos, ok? Eu sei que a nossa mente às vezes vagueia, mas eu quero que vocês possam cativar a vossa mente para ouvir a palavra de Deus. Amém? Amém. Ninguém deixou a panela no lume? Não? Não há perigo de esturricar o almoço? Então podemos estar todos aqui descansados, tranquilos. Este é o momento da palavra. Amém? Não sei que sejas pai de uma criança pequena, fica focado apenas na palavra de Deus. Amém? Hoje gostava de nós podemos meditar neste tema de orar sem pressa. Orar sem pressa. É mais fácil nós ministrarmos sobre orações curtas e poderosas. É mais fácil nós ministrarmos sobre orações curtas e poderosas. E há na Bíblia orações curtas e poderosas. Mas muitas dessas orações curtas e poderosas, elas foram regadas com a oração no lugar secreto. Com homens e mulheres que gastavam tempo com Deus. E hoje eu quero, pela palavra de Deus e até pela ciência também, tentar convencer pelo Espírito Santo de Deus a nós nos transformarmos cada vez mais em pessoas que oram. Porquê? Porque nós vivemos num mundo agitado, num mundo onde tantos afazeres, num mundo onde cada vez mais os estímulos visuais nas redes sociais, na televisão, no noticiário, são cada vez mais intensos e mais curtos. Nós muitas vezes temos essa dificuldade em nos concentrarmos num tempo mais prolongado de oração, sem que a nossa mente fique agitada, sem que o nosso coração pense, eu tenho que fazer isto, eu tenho que fazer aquilo. E é normal isso acontecer, mas nós temos que aprender a nos disciplinar e temos que aprender a orar. Assim como o atleta, ele não consegue correr uma maratona sem haver um preparo, e aqueles que não são atletas às vezes demoram 1 ano para se preparar para correr uma maratona. O corpo, ele tem as características necessárias, talvez, para todos nós corrermos uma maratona. Só que para corrermos uma maratona nós precisamos nos preparar. Nós precisamos de treinar gradativamente, nós precisamos de nos alimentar bem, de descansar bem, de seguir um bom plano. E na oração não é diferente. Nós precisamos de aprender que todos nós podemos orar 1 hora ou mais. E que talvez essa hora passou sem nós darmos conta. Mas a nossa mente agitada, o nosso coração agitado, a nossa mente tão preenchida, parece que nos rouba essa possibilidade de sermos homens e mulheres que podem orar 1 hora ou mais. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque eu creio que nós precisamos de aprender como povo de Deus a ir um pouco mais fundo na nossa intimidade com Deus. Em perceber quem Ele é. Nada gostoso e bom se forma de um momento para o outro. Quem gosta mais do pão a lenha do que o outro pão que é feito à pressa no micro-ondas? Ambos são pães, ambos têm massa, mas porquê é que um é mais saboroso? Eu posso grelhar numa chapa uma carne gostosa, mas porquê é que é melhor no carvão? Porquê é que há coisas que elas, demorando mais tempo, se tornam mais saborosas? Porque às vezes o tempo e a pressa é inimigo de nós de nos deleitarmos em Deus, como diz o salmista. Então nós precisamos de aprender que nós precisamos de aprender a estar na presença de Deus sem pressa. Aprender a colocar na nossa agenda, este tempo é dele. Este tempo é para Ele. Um bom relacionamento, pai e filha, esposo, esposa, um bom relacionamento de amigo, tem horas, né? Tem lágrimas, tem desabafos, tem gargalhadas, tem partilhas. E com Deus, que é uma pessoa, não é diferente. Nós precisamos de passar tempo com Deus. Deus não é um Papai Noel ou um Pai Natal que faz, às vezes, os nossos desejos se realizarem. Né? Nós não podemos tratar Deus como um Deus pagão, onde nós tentamos convencê-lo a fazer alguma coisa. Jesus nos ensinou a orarmos Pai Nosso. Nós precisamos de relação, filho com o Pai. Nós precisamos de ter tempo com Deus. Se Ele é importante, se nós o valorizamos, nós precisamos de gastar tempo com Deus.
É interessante, alguns de nós conhecem bem aquela ilustração do lenhador e do machado, né? E ele conseguiu aquele trabalho, né? Na altura em que se cortava as árvores com o machado, né? E aquele lenhador, ele era forte, ele era robusto, ele estava cheio de vontade. Então, no primeiro dia, ele conseguiu, pelo machado, cortar 10 árvores. Oh, este é o homem que a gente quer. 10 árvores num dia, esse é o homem. E ele ficou motivado. No outro dia, lá estava de manhã. Mas naquele dia, ele só conseguiu cortar 8 árvores. O mesmo esforço, o mesmo empenho, o mesmo homem, mas só 8 árvores. No outro dia, ele só conseguiu cortar 6. E no final da semana ele só conseguiu cortar 3 árvores. Era o mesmo machado, o mesmo homem, as mesmas árvores, o mesmo ambiente, mas ele agora só conseguiu, com todo o seu esforço, cortar 3 árvores. Até que o lenhador mais velho e mais experiente disse: tu tens afiado o machado. Tu tens afiado o teu machado. E ele disse: olha, tenho estado tão atarefado, tenho estado tão empenhado em cortar o máximo de árvores possíveis, que me esqueci completamente de afiar um machado. Aquele lenhador mais velho, mais experiente, todos os dias ele verificava se o machado estava afiado, porque o esforço e o empenho era menor. Temos nós afiado o nosso machado? Ou nós queremos enfrentar a vida apenas na nossa força? Ou estamos nós a tentar construir um casamento, educar os nossos filhos na força do nosso machado, na nossa experiência, naquilo que nós sabemos, ou nós dizemos: Deus, eu preciso todos os dias afiar este machado. Sabem, outra ilustração, talvez alguns irmãos conhecem, mas é pertinente, daquele professor que tinha um jarro e depois tinha algumas pedras grandes, pedras pequenas e areia e água. E disse ao aluno: olha, tu tens que pôr tudo isto dentro deste jarro. E ele tentou colocar tudo aquilo, etc. Mas aquilo havia uma ordem para ele conseguir colocar todas as coisas. E o professor disse: olha, eu vou-te ensinar como é que se faz. Ele começou pelas pedras grandes, os objetos grandes, depois os objetos pequenos, tremeu para aquilo encaixar, depois meteu areia, ainda cabeu areia, e depois no final ainda pôs água, e aquilo coube tudo naquele frasco. E ele perguntou: então qual é a moral da história? Qual é o ensino que vocês tiram daqui? E houve um aluno que disse: ok, por mais preenchido que estejas, há sempre espaço para mais alguma coisa. Ele disse: ok, mas não é bem essa a lição. Se não tivesses posto as pedras grandes primeiro, depois de meteres a areia, depois de meteres as pedras pequenas, elas já não cabiam. E nós vivemos vidas tão agitadas e tão corridas. E se nós não priorizarmos o que é mais importante, o nosso tempo com Deus, a nossa ligação com Deus, é por isso que a primeira hora do dia, o primeiro momento de Jesus, ele estava na presença de Deus muitas vezes antes do sol nascer, ele estava com o Pai. É por isso que hoje, o primeiro dia da semana, nós estamos na casa de Deus. Há uma prioridade, há uma predisposição. É por isso que a nossa vida tem que priorizar aquilo que realmente é importante. Porque é que nós não passamos mais tempo com a oração? Nós vemos a pressão do cotidiano é real, o trabalho, as coisas são realmente importantes, a falta de entendimento, às vezes não percebemos realmente que a oração é importante e que é válida e que Deus ouve a nossa oração. Talvez uma desconexão espiritual, talvez nós nos distanciamos de Deus, ficamos religiosos, ficamos satisfeitos com ir ao culto, ficamos satisfeitos com uma oração mecânica que não toca a Deus, que não tem nada de relacionamento, apenas é um monólogo para com Deus e não um diálogo. Nós ficamos frios na nossa conexão, então a oração perdeu o seu valor, o seu impacto na nossa vida. Talvez as prioridades deslocadas, como nós vimos, hoje em dia tantas coisas nos roubam a nossa atenção. Sentimentos de inadequação. Eu não sou bom o suficiente para orar, eu não sei como orar, eu ainda sou muito novo espiritualmente. A verdade é que todos nós somos convidados a ir à presença do Pai, independentemente do tempo que nós temos de igreja, independentemente do nosso grau de conhecimento das Escrituras, independente da nossa idade. Deus quer nos convidar, porque é pela graça que nós podemos chegar à presença dEle, não é nos nossos méritos. Há uma imagem que eu vi do pastor Luís Reis, que eu achei muito interessante, e era como se a vida fosse um palco, não é? Como temos aqui o púlpito. E a parte de trás, assim como tem Jesus, a parte de trás era graça.
Durante a nossa vida, tudo aquilo que nós podemos construir é graça, é de acordo com a graça de Deus, é um favor imerecido, é a graça de Deus. Mas a base pelo qual as pessoas caminhavam era o sangue de Jesus. O sangue. É pelo sangue que nós podemos agora nos levantar e a sua graça nos cobre. Onde a gente vai é o sangue e é a graça, mas há alguma coisa que acontecia em cima do palco. Em cima do palco ou do estrado não havia uma passadeira, um tapete rolante para nós simplesmente irmos. Isso é destino, nós não acreditamos nisso. A pessoa tinha que se levantar e andar, construir, orar, trabalhar, amar, pedir perdão, avançar. Amém? A vida, ainda que seja o sangue e a graça, nos predispõe para nós lutarmos, para nós amarmos, para nós servirmos, para nós deliberadamente dizermos: eis aqui a minha vida. E a oração não é diferente. Nós não podemos deixar que o conformismo, porque não consigo, porque não sei, porque não, parece que não resulta, porque eu sei lá se Deus me ouve, porque Ele é invisível e eu não o vejo, nos impeça de nós nos querermos aprofundar na nossa vida de oração. Talvez este ano a oração que eu mais fiz foi: ensina-me a orar, Deus. Ensina-me a orar, ensina-me a orar, ensina-me a orar, ensina-me a orar. E continua a ser a minha prioridade: ensina-me a orar. Mas à medida que tu vais à palavra e à medida que tu oras, tu vais aprendendo a teres lugares, amém, com Deus, de mais intimidade, vais valorizando esse tempo que nós passamos com o nosso Deus. Coisas boas levam tempo. E ser íntimo de Deus leva tempo. Bons relacionamentos levam tempo. Nós precisamos de ser aquele pão a lenha. Nós precisamos de ser aquela boa picanha que é colocado naquele carvão que já está no ponto. Que já está no ponto. Quando estivemos de férias, houve um dia que foi dedicado ao peixe grelhado. Não sei se alguns gostam, mas é tão bom fazermos peixe grelhado fora de casa, porque não fica o cheiro na nossa casa. Então quando vai fora, o peixe grelhado é tão bom, não é? Mas demora tempo, eu que não sou expert, a pôr ali o carvão no ponto, a lenha no ponto. Mas quando está pronto, pode vir o peixe todo. Está pronto, pode vir mais. Já acabou, pode vir. Agora o lume está bom, a brasa está boa. Não queima, nem é fraca, não fica cru, nem fica queimado. Está no ponto certo, está na altura, irmãos, de nós entendermos que a nossa intimidade com Deus, o nosso relacionamento com Deus pode demorar tempo a aquecer, o nosso coração pode demorar tempo, a nossa mente pode demorar tempo a acalmar-se. Mas quando nós nos sintonizamos com Ele, há uma música do céu, há uma voz que nós ouvimos, que é a voz do nosso Deus. O presbítero Daniel falou acerca de nós aprendermos a escutar a voz do pastor. Vocês podem ouvir online esta sexta-feira e alguns peritos falam que uma ovelha pode distinguir a voz do seu pastor entre 1000 outros sons. Será que nós podemos distinguir a voz do nosso Deus porque sabemos quem é Ele, porque temos proximidade com Ele? Sabemos quem Ele é, ouvimos a sua voz, vez após vez, vez após vez. Nós precisamos de aprender a ouvir a voz do sumo pastor. Nós precisamos de ouvir a sua voz, de aprender a falar com Ele. O salmista diz algo tão extraordinário no Salmo 37, verso 4. Deleita-te no Senhor. E esta expressão aparece em vários salmos, mas no Salmo 37, verso 4 diz: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O deleite-te é ter prazer em Deus, é ter alegria em Deus, é estar no colo de Deus, é estar sem pressa, é estar como Maria aos pés de Jesus, é estarmos diante dEle, sem essa pressa, sem essa labuta de Deus, já que és poderoso, resolve-me os meus problemas todos. Deus não é esse Deus da inteligência artificial, do chat GPT, né? de um belo eletrodoméstico que prometeu fazer as tarefas todas de casa, mas cada vez temos mais trabalho. Não é? A máquina prometeu, resolvia todos os nossos problemas, mas ainda há roupa para lavar, ainda há louça para lavar, ainda há casa para aspirar. E os eletrodomésticos, eles precisam de alguém também. Eu quero te dizer, nós podemos ter a palavra, nós podemos ter muita coisa, mas nós precisamos aprender a nos deleitar em Deus. Ele é uma pessoa.
Ele não é um robô. Ele não é uma inteligência artificial. Ele não é um Deus pagão que nós metemos lá a moedinha e acende as velas ou damos o sacrifício para Ele nos abençoar e abrir a porta de emprego. Ele é uma pessoa toda poderosa, sim, mas Ele é Pai. Ele deseja estar connosco. Ele deseja que nós possamos nos deleitar nele. Deleita-te, delicia-te no Senhor implica encontrar alegria, prazer e satisfação na presença de Deus, na sua palavra. Isso sugere uma relação íntima e amorosa com Ele. Você já reparou quando nós estamos bem com Deus, tudo na igreja é lindo? O louvor é lindo, a mensagem foi poderosa, os irmãos estavam lindos hoje, mas quando nós vimos tortos, quando nós não vimos bem com Deus, quando nós andamos uma semana, nós chegamos aqui e encontramos defeitos em tudo. Até na planta que é artificial, precisava de mais água. Nós achamos defeito em tudo. Já viu aquela planta? Aquilo está a precisar de água. Já viram uma meta em plantas artificiais agora lá em cima? Já viu o que é? Pô, aqui não tem luz, tem que pôr artificial. Nós arranjamos porquê? Porque o nosso coração não está bem. O nosso coração não está bem e nós precisamos de aprender a ter tempo com Deus a sós com Ele. Nós precisamos de aprender a estar com a palavra a sós com Ele. Não vais entender à primeira. Bem-vindo ao clube. Continua a orar, continua a ler, continua a perguntar. Vem à igreja, toma nota, ouve bons pregadores, ouve o ensino das Escrituras e tu vais crescer, vais aprender a deliciar-te na palavra, aprender a deliciar na presença de Deus. Nós encontramos ali também, deleita no Senhor, uma confissão de submissão. Quando alguém se deleita no Senhor, está a reconhecer a sua soberania, está a confiar nele e que ele tem o melhor em mente. Alguém que se deleita em alguém é alguém que confia, é alguém que se rende, é alguém que ama e tem confiança com essa pessoa. É interessante perceber aqui também que ele transforma os nossos desejos. Porque a Bíblia diz também o desejo do homem muitas vezes é enganoso, mas aquele que se deleita no Senhor, Deus mesmo, Ele concede os desejos. Porquê? Porque os nossos desejos são mudados na presença de Deus. E quando os nossos desejos são mudados, Ele pode deleitar-te em ti e Ele pode conceder os desejos do teu coração. Porque agora os desejos do teu coração estão alinhados com a vontade de Deus. Amém ou não amém? Ainda estão cá? Prontos para mais? Transformação dos desejos, a prática espiritual, isso também pode incluir práticas de adoração, meditação na palavra, oração e louvor, que ajudam a cultivar essa alegria, essa conexão com Deus. Então, deleita-te do Senhor é orar sem pressa, é mastigar cada palavra, cada momento, cada versículo, é colocar um louvor que nós gostamos e nós colocarmos ali e ninguém agora está a ouvir, nós podemos cantarolar, nós podemos... ali nós somos o líder de louvor, amém? Nós estamos a entrar na presença de Deus com louvor, com entrega. Estamos a fazer daquela música que nós estamos a ouvir uma oração nossa. Estamos na presença de Deus, dizendo Ele é a nossa prioridade no nosso dia, na nossa semana, na nossa vida, por toda a eternidade. Ele é a nossa prioridade. E Ele precisa de começar a ser a prioridade hoje. Deus precisa de ser a prioridade não apenas ao domingo, mas à segunda-feira, à terça-feira, à quarta-feira. Ele precisa de ser a nossa prioridade. Orar sem pressa, nós vemos alguns versículos na Bíblia. Salmo 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se nós queremos conhecer aquilo que Deus pode fazer, nós precisamos de aquietar. Muitas vezes o salmista diz: aquieta-te, alma minha, porque estás ansioso. Aquieta-te. Ele começa a falar à alma, ele começa a falar à mente. Porquê? Porque entrar nesta oração mais profunda requer esse desacelerar do nosso pensamento, da nossa, temos que fazer tudo. Houve alguém que disse, né, e que escreveu o livro Ocupado Demais para Deixar de Orar. Na verdade, quanto mais temos para fazer, mais precisamos de afiar o nosso machado. Porque aumenta a nossa eficácia, mas nós não podemos chegar diante de Deus com a pressa toda. Como fazer o melhor devocional em 2 minutos e meio, né? Hoje em dia é aquela coisa, né, do treino, cada vez mais eficácia em menos tempo, mais eficácia em menos tempo. E depois quebra o músculo, quebra o tendão, quebra a presença de Deus, saímos de lá vazios,
Saímos de lá quase nós andarmos ordem a Deus. Oh Deus, já pediste há uma semana, como é que é? Ainda não resolveste este problema? Nós começamos a entrar na presença dele sem reverência, sem amor, sem ternura, sem deixar que ele nos transforme primeiro. Jacó, ele luta a noite toda com Deus, com o anjo. Pois lá em Oseias, penso que diz que era ele luta com Deus. Jacó luta com Deus. Ele sai transformado. Ele sai mudado, ele sai a cochear, ele sai humilde. A oração, mais do que mudar todas as circunstâncias, ela muda-te a ti primeiro. Aleluia. Ela começa a tirar os teus medos, ela começa a dar-te confiança. Ela começa a perceber, não, este Deus é fiel, Ele é grande. Se Ele ainda não respondeu, nele confio. É uma altura para eu esperar nele, é uma altura para eu confiar, é uma altura para eu não desanimar. Eu coloquei nas mãos dele, eu vou descansar nele, porque eu sei que Ele é Senhor e Deus. Não é o poder da nossa oração, é o poder daquele para o qual nós oramos. É nele que está a nossa confiança. Mateus 6,6 diz, mas tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Pai que está em secreto. Jesus está a ensinar, afasta as distrações. Isto é para uma oração mais profunda, para uma oração sem pressa. Fecha a porta, vai lá para o acampamento, vai fazer uma caminhada ao pé do rio, vai para um lugar onde não tenhas distrações, procura a madrugada, procura uma hora de almoço, procura um lugar onde os teus filhos estão a dormir ou estão na escola. Qual é a altura que tu podes ficar livre de distrações? Separa a tua melhor hora para Ele. Separa a tua melhor hora para Deus. Porque de repente estamos a orar e vem uma distração, e vem uma coisa, e vem um telefonema, tenho que atender, tenho que fazer. Vem uma ideia, eu sou terrível com isso, estou em oração e as ideias começam a picar, pum, 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 e eu só quero escrever e vou já ligar a este. Porque quando nós tranquilizamos a nossa mente, as ideias e a criatividade começam a surgir. Ok, tem lá um caderno, escreve as ideias, ótimo, mas volta outra vez ao lugar da intimidade. Talvez Deus tenha mais, talvez Ele tenha alguma coisa mais profunda. Não fiques com pressa, não fiques ansioso de sair da presença de Deus. Claro que não é a fórmula, claro que não é o tempo. Vocês entendem? Jesus disse apenas uma vez, nem uma hora pudeste vigiar comigo. Mas nós vemos vez após vez na palavra de Deus momentos onde grandes homens, eles mudam a história, não apenas da igreja, mas da humanidade. Eram homens de oração profunda, eram homens que passavam tempo com Deus. Talvez na Bíblia nós encontramos orações como o Pai Nosso, não é? Em que nós podemos dizer ali em 1 minuto, nós conseguimos recitar o Pai Nosso. Mas muitas vezes Jesus passava toda a noite a orar. Nós não sabemos o que é que ele dizia, nós não sabemos qual era a sua postura, mas nós sabemos que ele passava tempo com Deus. Nós precisamos outra vez de aquecer o céu com as nossas orações. Nós precisamos outra vez de bombardear o céu com as nossas orações. A Bíblia diz, se o meu povo, lá em 2 de Crônicas 7,14, se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face ou a minha presença, há uma condição. O se é uma condição, é como se Deus estivesse a dizer, eu quero derramar as minhas bênçãos, eu quero sarar o teu casamento, a tua vida, o teu coração, eu quero curar a terra, eu quero derramar da minha glória, mas há uma condição, se o meu povo se humilhar e orar, há uma condição de nós buscarmos a Deus com um coração humilde. Jesus disse, olha, estão a ver estes 2 homens, um sabia orar muito eloquentemente, eu dou o dízimo, eu faço isto, eu ajudo os pobres. Ele falava em voz alta, ele orava, mas havia um público que batia no peito. E dizia, Deus, tem misericórdia de mim, ajuda-me. E Jesus disse, foi este que saiu justificado. Foi este que tocou o céu. Foi este que saiu com a bênção de Deus. Há uma atitude na oração. A oração não é um monólogo, é um diálogo. Mas a oração não é apenas um diálogo, é um relacionamento. É uma postura. E nós já vamos ver um bocadinho a raiz da palavra oração, para abrir o nosso entendimento do que é orar, para alargar. A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Obviamente não é falar sem parar. É uma postura, é um relacionamento. Orar não é apenas o que eu falo, isso é intercessão, é uma das partes importantes da oração.
Mas orar é uma postura de relacionamento onde eu mantenho um relacionamento constante com Ele. Onde eu, por onde vou, eu mantenho essa conexão com Ele. Eu mantenho essa ligação com Ele. Lucas 5, verso 16 diz: mas Ele se retirava para lugares solitários para orar. Jesus nos mostrou esses momentos de solidão, esses momentos a sós, esses momentos onde não era apenas a oração coletiva e ela faz parte, a oração com 2 ou 3 que faz parte, mas há uma oração que sempre ser nós e Deus, tu e Ele e mais ninguém. Jacó lutou sozinho a noite toda. Está na altura de nós não dependermos apenas, não há muita oração na igreja. A igreja é quem? A igreja és tu. Se não há muita oração na igreja, por que é que tu deixaste de orar? Ou nós só oramos aqui? Nós podemos orar aqui como manifestação, mas a oração aqui tem que ser curta, tem que ser direta, tem que ser o reflexo da minha vida de oração. Nós precisamos de aprender a orar em casa, nós precisamos de aprender a orar no feriado, no dia de trabalho, no dia da tempestade e no dia do lazer. Nós temos que aprender a estar com Ele. E quando nós priorizamos isso, quando nós entramos em níveis profundos de oração, a nossa oração curta começa a ter um impacto muito diferente. A nossa família é diferente, o nosso coração é diferente, porque já estivemos com Ele, porque Ele já falou connosco, porque Ele já nos convenceu daquilo que nós precisávamos de mudar, porque Ele já nos deu fé e confiança. Nós precisamos disso. Filipenses 4, 6 e 7 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. Sabe porque é que nós carregamos tanta culpa, tanto medo, tanta ansiedade, tanta preocupação? Porque nós oramos muito pouco. Ou nós oramos sem fé e sem confiança. Porque se eu orar e dizer: Deus, aqui está a minha ansiedade, aqui está o meu problema, aqui está aquilo que eu preciso de uma intervenção. Deus, eu sei que tu podes, eu sei que tu queres. E nós citamos a Bíblia e nós vamos com confiança. É em ti que está a minha confiança. E nós colocamos diante dele, nós saímos da presença dele leves. Quantos têm experimentado isso? Nós sabemos que é verdade. Mas deixa-me dizer uma coisa: que não seja preciso uma tempestade para nós começarmos a orar. Que não seja preciso um filho se rebelar contra Deus. Que não seja preciso alguém da nossa família mergulhar nas drogas, no álcool, ou no desespero, ou no suicídio, para nós nos tornarmos homens e mulheres de oração. Talvez, se nós nos tornássemos um pouco antes homens e mulheres de oração, talvez, porque a escolha é individual. Mas que não seja preciso uma tragédia para nós nos tornarmos pessoas de oração. Mas se for uma tragédia que nos leve a nos aproximar de Deus, irmãos, aproxima-te de Deus, porque Ele é fiel e justo. Ele ainda transforma aquilo que é impossível no possível. Ele ainda muda corações hoje. Aleluia! Se há uma coisa boa que a tempestade fez, foi te aproximar de Deus, amém. Mas quando a tempestade sair, a nuvem sair, não deixes de ir à presença de Deus. Continua a estar nele com gratidão, com louvor, aleluia, com regozijo. Se o meu povo orar, aleluia, se o meu povo em Santarém orar, se o meu povo em Santarém orar, será que nós queremos o mover de Deus? Nós queremos o avivamento? Nós queremos que Jesus venha? Nós queremos que o milénio onde Cristo reina na terra aconteça? Oh, nós precisamos de orar. Nós precisamos de nos posicionar. Não é uma visão das bolas de fogo que vai fazer com que a Europa seja avivada antes da segunda vinda de Cristo. Isso é apenas algo que Deus está a revelar, que Ele fará e que Ele quer fazer. E certamente Ele fará, mas a nossa oração tem que ser: Deus, eu não quero que tu faças noutra geração ou com outros. Se tu nos deste esta visão para nós, plantaste esta visão no nosso coração, eu quero fazer parte disso. Eu quero viver avivado. Eu quero buscar esse mover de Deus. Eu quero dizer: Deus, conta comigo. Eu quero ver a minha casa salva, os meus vizinhos salvos, o mover de Deus, os sinais seguirem. Aleluia. Não sei se alguém pode avisar, só para colocarmos aqui um bocadinho do ar-condicionado, que a temperatura está a aumentar. Aleluia. Se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Deus está a dizer: eu estou desejoso de ouvir e de fazer. Eu estou desejoso de ouvir e de fazer. Perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Isto é no meio de um tempo difícil, num tempo onde a desobediência provocou a ira, o castigo divino.
Se o meu povo, a graça não anula o meu posicionamento de humildade e oração. Como nós falamos, a graça é o pano de fundo, a expiação de Cristo, é o palco para o qual nós andamos durante a nossa vida. Mas a Bíblia fala, nós precisamos de nos levantar. Jesus disse aos seus discípulos, nem uma hora puderam vigiar comigo, levantem-se. Porque o inimigo vem a tentar, não apenas a mim, não apenas para que, Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Jesus orou, vocês orem lá na oração do Pai Nosso, a oração do Senhor. Jesus nos ensinou, olha, para que nós possamos ser revestidos, a tua vontade seja feita. E não permitas que a gente possa cair em tentação. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação. Nós precisamos de orar para que Deus nos livre. E para quando a tentação vier, nós tenhamos força, porque nós não temos força. Mais uma vez o Daniel falou sobre isso na ovelha. A ovelha não é um animal forte, não é um animal com dentes. Deixa-me dizer uma coisa, nós não somos fortes, nós não somos valentes, nós precisamos de entrar no lugar da intimidade. É Ele que nos faz fortes, é a Sua palavra que nos faz valentes, é a confiança em Deus que nos eleva e nós precisamos de ir ao lugar da intimidade e fazer disso a prioridade da nossa vida. Deus busca pessoas que Ele possa usar. Pessoas que Ele possa dizer, ok, vou derramar a minha bênção, vou ouvir esta oração e vou mudar a história. Aleluia. Se humilhar e orar e me buscar. A oração sincera é transformadora. Se converter dos seus maus caminhos. Não é apenas falar, mas é dizer, Deus, eu vou caminhar diferente também, Deus. Onde eu vou perdoar, Senhor. Eu vou confiar. Eu vou buscar-te mais. Deus, ajuda-me. Acham que orar é fácil? Orar não é fácil. Pelo menos sem pressa. Não é fácil, mas é indispensável. Mas é importante. Vamos passar tempo com Deus. Mas o que é orar? Orar não é um monólogo, é um diálogo. Orar é mais do que uma fórmula, é um relacionamento. Mas nós podemos aprender o que é orar pela raiz da palavra e pelo seu contexto. A terminologia da palavra às vezes é rica para nos dar uma amplitude do que é orar. E a palavra, principalmente no Antigo e Novo Testamento, tem uma base interessante. A oração, essas duas raízes no hebraico, o Antigo Testamento, e no grego, no Novo Testamento. A raiz da palavra oração no hebraico tem essa raiz de tefilá, e a raiz é palal, que significa interceder, suplicar, implorar com fervor. É uma expressão de súplica a Deus. Mas não é só suplicar ou procurar o favor divino. Literalmente é tornar-se agradável à sua face. Tornar-se agradável à sua face. É interceder àquele que pode, é interceder diante da face de Deus. Esta ideia, tefilá, vai além de simplesmente fazer pedidos, implica uma comunicação mais profunda com Deus, frequentemente ligada à adoração, à intercessão e à busca de orientação. Por isso é que muitas vezes nós encontramos a expressão shahá, que é curvar-se em adoração. Se perdemos o hábito de nos ajoelharmos diante de Deus é porque estamos muitas vezes longe ou não temos a percepção da sua santidade, da sua glória. Às vezes nós vimos a casa de Deus, às vezes oramos. Claro, nós podemos orar em qualquer posição, mas há alturas onde a majestade de Deus, a graça de Deus, a glória de Deus, ela vem. Porque não nós nos ajoelharmos diante de Deus? Porque não nós nos ajoelharmos diante de um cântico de adoração, na oração, dizendo, Deus, eu preciso de Ti, eu me vergo a Ti, eu preciso da Tua graça. É uma postura. A oração também é uma postura. Não é só palavras. A oração precisa de uma postura de sinceridade e de humildade. Quando eu me humilho, não por religiosidade, não para os outros verem, não porque é bonito, mas eu me humilho, dizer, Deus, Tu podes, Tu és maravilhoso. Porque este Pai que nós adoramos é também o nosso Rei. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Oh, Ele está rodeado de glória e esplendor. E quando nós o tratamos como Rei, Ele vem como Rei. Não sei se vocês têm essa experiência. Quando nós reverenciamos como Rei, Ele se manifesta. É por isso que nós não podemos usar o nome do Senhor em vão. O nome aqui não é apenas o nome, como nós temos no nosso cartão do cidadão. O nome é título. O nome revela quem Ele é. Por isso que Ele se vai revelando como Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová. É a revelação do seu nome, é aquilo que Ele pode fazer. Ele provê, Ele sara, Ele cura. Quando eu falo do nome
de Deus, colocar o nome de Deus, é dizer: Deus, eu vou diante de ti sabendo que tu és provisão. Eu vou diante de ti sabendo que tu és cura. Porquê é que nós deixamos de orar por cura? Nós precisamos de orar por cura. Porquê é que nós deixamos de orar por provisão? Eu não oro por provisão, eu oro só por força. Não. Eu posso orar diante de Deus. Porquê é que nós deixamos de orar por os nossos vizinhos, pelos nossos filhos? Ele, se quiser, ele que decida. Não, quando Jesus estava a ir para a cruz e as mulheres estavam a chorar por ele, Jesus disse: não chorem por mim, chorem antes por vós e pelos vossos filhos. Nós precisamos de orar, chorar pelos nossos filhos, porque eles estão diante de nós, porque há um Deus que ainda convence, aleluia. E Ele quer trabalhar nos nossos corações. Interceder, adorar, dar graças, tudo isto é a oração. A oração não é só interceder, a oração não é só falar, a oração é adorar. A oração é eu me prostrar, é eu levantar os braços. A oração é toda essa postura de relacionamento para com Ele. E em hebraico, nós encontramos o exemplo de Diana, mãe de Samuel, não é? Pois com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente, 1 Samuel 1:10. E esta palavra orou é tal palal, que é humildemente ela rogou ao Senhor e Deus respondeu. Samuel foi um grande profeta. A raiz da palavra no grego, no Novo Testamento, prosexé, proseushonai, que é uma combinação de duas palavras. Pro é para ou em direção a, e elshonai significa pedir ou implorar ou desejar intensamente. Então não é só pedir, é pedir para alguém que eu sei que pode. Há uma intencionalidade. Diz, é como se aproximar-me de Deus. Orar é aproximar-me da face de Deus, trazendo um pedido, trazendo uma gratidão, trazendo um louvor, trazendo um desejo. Nós precisamos nos aproximar dEle. Nós encontramos essa palavra em Mateus 6,6. Quando você for orar, proshemonai, vá para o seu quarto, feche a sua porta. Aquela oração íntima conosco e Deus. Então a oração tem a ver com isso, tem a ver com a súplica, tem a ver com a adoração, tem a ver com uma postura. A oração não é apenas um diálogo, é a procura de um relacionamento íntimo, reverente com o nosso Pai. Nós encontramos exemplos de homens e mulheres de oração, desde Gênesis, logo com 7. Na verdade, nós encontramos até Caim e Abel a sacrificar a Deus, é uma forma de adoração. E o homem sempre adorará alguma coisa, sempre. Ou ele próprio, aos desejos, ao dinheiro, ao diabo, ou outras coisas. O homem sempre adorará. O homem foi feito com esse ADN de adorar. A questão é quem nós adoramos, a quem nós oramos, a quem nós pedimos, a quem nós colocamos a nossa confiança. Abraão intercede por Sodoma. Jacó luta, como nós vimos, a sós com Deus, lá em Gênesis 32. Ele fica sozinho. Deixa-me ir, já rompeu o dia. Não te deixarei ir se tu não me abençoares. E ali Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Deus mudou a história dele e a história de outros, porque ele foi aquele que pode transformar. Diz que eu vi a face de Deus e a minha vida foi salva. Nós precisamos de ver a face de Deus. Jacó significa usurpador, enganador. Deus, Ele transforma. Aleluia. Deus, Ele transforma vidas. Diz lá em Oséias 12, 3 e 4, no ventre Jacó pegou o calcanhar do seu irmão, no vigor da sua idade lutou com Deus. Ainda que ele nascesse a tentar segurar o seu irmão, a tentar ser o melhor, a tentar conseguir vantagem, agora ele lutou com Deus. Orar é lutar com Deus. Nós pensamos que orar não é lutar. Orar é lutar com Deus. É dizer, Deus, eu não posso viver desta forma. Transforma o meu coração. Eu não posso viver com aquilo que esta carne dita. Eu não posso viver sem os sinais chegarem. Eu não posso viver morno. Eu não posso viver sem a minha família te conhecer. Eu não posso ver a minha cidade abraçando tudo aquilo que não satisfaz o coração do homem. É o lutar com Deus e dizer, Deus, tu podes fazer alguma coisa. Deus, faz alguma coisa à minha volta. Deus, salva, como homens de Deus perguntaram e oraram, lutaram, Deus salva a Escócia ou eu morro. Dá-me a África, Reinhard Bonnke. Nós precisamos de buscar a Deus. Nós precisamos dizer, Deus, eu quero algo mais. Eu quero a Tua glória. Eu quero a Tua presença. É uma luta, sim, Jesus. Ele começou a suar e as gotas transformaram em gotas de sangue lá no Getsemane, quando ele estava em oração. A oração é também uma luta. A
A boa oração não é que Deus não nos queira abençoar, não é que Deus não queira fazer, mas nós desistimos muito rápido. Nós achamos que Deus quiser fazer, Ele que faça. Está na altura de nós dizermos: Deus, eu quero que Tu faças em mim. Eu quero que Tu faças em mim. Jesus nos ensinou a nós orarmos perseverantemente com aquela parábola do juiz e da viúva. O juiz iníquo, onde ela foi ao juiz, o juiz só queria que ela deixasse em paz, mas ela foi lá e vez após vez, e ele diz: ok, para que ela me largue, eu vou fazer justiça. Quanto mais Deus, Ele vai ouvir as nossas orações quando nós perseverarmos, quando nós o buscarmos, quando nós formos a Ele. Aleluia. C.S. Lewis disse: quando você ora, não está apenas mudando as circunstâncias, você está-se a mudar a si mesmo. Jacó orou sozinho, ele foi transformado, ele foi mudado. Transforma o teu lugar secreto, o teu quarto de visitas, ou o teu quarto, ou a tua sala, no teu Peniel, no lugar onde tu lutas com Deus, no lugar de dizer: eu não estou satisfeito com a minha vida, morna Deus. Eu não estou satisfeito, Senhor, com um culto por semana. Eu não estou satisfeito se eu não estou a discipular ninguém. Eu não estou satisfeito se eu não estou a ver conversões à minha volta. Eu não estou satisfeito de ver o pecado em mim. Eu não estou satisfeito, Deus. Eu quero ver a Tua glória mais, a Tua presença mais, o Teu agir mais. Nós precisamos de lutar com Ele. Aleluia. E quando nós vamos lá, Ele promete ouvir e agir de uma forma sobrenatural. Nós precisamos mais que a vontade de Deus estabeleça na terra. Nós precisamos de afiar o machado, irmãos. Nós precisamos de afiar a nossa vida. E o machado, ele se afia com oração, com palavra, com as promessas de Deus. Nós precisamos de ir àquele que pode todas as coisas. Moisés, ele pede algo extraordinário. Deus, apaga o meu nome do livro da vida se tu não usares este povo, ainda que ele seja rebelde e idólatra. Apaga o meu nome do livro da vida. Deus está à procura deste tipo de intercessão. Deus, se for para eu viver o melhor de Deus, Deus estava-lhe a dizer: eu vou criar uma nova descendência a partir de ti, Moisés. Mas Moisés tem a revelação que não é ele que transforma, nem o ensino, nem a sua descendência. É Deus que transforma. É a oração que transforma. Porque se os seus filhos nascessem, eles iam ser tão idólatras e tão rebeldes como os outros. É por isso que ele diz: Deus, eu sei que a minha confiança não está em mim. Não está no que eu posso ensinar, não está nem sequer no meu exemplo. Está em eu dobrar o meu joelho e dizer: tu podes transformar o coração do homem, por mais rebelde, idólatra que ele seja. E nós precisamos de entrar nesse lugar de intercessão, porque ele muda mesmo. Aleluia! E Cristo veio para mostrar que Ele é redenção. Quantos de nós ainda não somos perfeitos, mas já somos melhores do que éramos antes? Quantos de nós deixamos que Ele nos perdoasse, que Ele nos libertasse? Levante lá o seu braço, amém. Se Ele está a fazer alguma coisa na tua vida pelo qual tu estás grato, se tu sabes que és amado, és perdoado, aleluia. Nós precisamos da graça de Deus. Não foi à pressa que Moisés, ou Deus deu os 10 mandamentos a Moisés. Foram 40 dias de jejum e oração. Não foi à pressa que Jesus venceu o diabo no meio do deserto. Foram 40 dias de jejum e oração. Nós precisamos da glória de Deus, mas nós queremos um avivamento rápido. Nós queremos respostas automáticas. Mas Deus espera aqueles que sem pressa mergulhem no seu coração e digam: Deus, eu não quero que o meu coração se corrompa. Eu quero que a tua glória venha e eu quero que tu possas arder na minha vida e fazer algo. Nós precisamos desesperadamente da intervenção de Deus na Europa, em Santarém, nesta nação, irmãos. Há pessoas que estão fartas, cansadas de novos políticos, porque o coração do homem é igual. Muda o político, muda a cor, mudam as promessas, mas não muda o coração. Quem muda o coração é Deus. E nós precisamos de recorrer a este Deus que ainda hoje transforma vidas, mentes, corações, em oração profunda, em adoração profunda, em rendição profunda e dizer: Deus, eu não posso fazer mais nada se eu não orar e eu não mergulhar na tua palavra. Era isso que os apóstolos disseram. O número de fiéis aumentou e alguns deles passavam fome. Quantos acham que passar fome é um problema? E eles tinham como suprir a necessidade. Mas eles disseram: nós não podemos deixar de orar
e anunciar a palavra. Nós vamos levantar 7 homens fiéis a Deus, cheios do Espírito Santo para servir às mesas, porque a nossa prioridade é orar e a palavra e anunciar a palavra. Irmãos, às vezes nós olhamos um bom pastor, vamos a fazer tudo, isso não é um bom pastor, Deus me ajude. Um bom pastor é aquele que sabe que a sua prioridade é clamar diante de Deus, é entrar na presença de Deus. É isso que Deus me está a chamar durante todo este ano. E como Paulo, não julgo que o haja alcançado, mas prossigo para o alvo. Eu pelo menos sei qual é o alvo. Nós precisamos não apenas o pastor, mas todos nós precisamos de ir à intimidade com Deus. Nós precisamos gastar tempo com Deus. Tempo com Deus não é desperdício. Tempo com Deus não é um tempo oco. Deus é uma pessoa. Deus vê, Deus ouve. Deus está à espera que tu entres no lugar da intimidade. E às vezes parece que Ele não está. Às vezes parece que eu não sei o que falar. Mas tu perseverares, de repente a glória, a presença, o Espírito Santo de Deus vai encher a tua vida e Ele vai conduzir a tua oração e tu vais sair daquele lugar perseverante. E se tu não saíste ainda satisfeito, ora de novo e ora de novo. E ora ao volante quando estás a caminhar, e ora ao deitar, e ora ao levantar, e ora quando estás a cozinhar, mas separa um tempo exclusivo dele. Faz alguma coisa que tu gostes e que Deus gosta. Vai para um lugar à parte, um lugar íntimo, um lugar preparado, sem distrações. Nós pensamos que o telefone é o nosso inimigo, não é? Coloca o telefone como teu aliado de oração. Faz lá um app, coloca lá a lista de oração. Aí tu quer o telefone? Vou pôr aqui, vou orar, vou agradecer, vou confessar, vou colocar ali os meus motivos, os irmãos que eu estou a orar, a minha família. Coloca o app como uma música ambiente, louvor. Coloca os ambientes à tua volta propícios para que tu possas acertar naquilo que é mais essencial, ouvir a voz de Deus. Se nós ouvirmos a voz de Deus, irmãos, eu sei que já tantas mensagens sobre a oração, mas eu quero vos estimular. Nós precisamos ir mais fundo, nós precisamos levar a sério. Aleluia. Nós vemos Daniel a orar longos períodos, 21 dias e outros, e oravam 3 vezes ao dia. Não consegues orar 1 hora seguida. Olha, separa por 20 minutos. 20 minutos na presença, e às vezes não é o cronómetro, mas é o orar sem pressa, é ir mais longe. Também não é aquele orar só da mesa, obrigado pelos alimentos, amém. É preciso entrar um pouco mais na presença, na quietude, naquilo que Ele é, aleluia. E esse sem pressa começa a dar-lhe a Ele, para que não seja um tempo de manhã e te esqueces dele. Começa e termina o teu dia. Rick Warren diz, começa e termina o teu dia com oração. Começa o teu dia e termina o teu dia com uma leitura da palavra. Os salmos são uma coleção não de louvores, mas de orações, onde o louvor faz parte, a súplica faz parte, a intercessão faz parte, a ação de graças faz parte. Jesus, e o tempo corre, peço um pouco mais da vossa paciência. A oração faz parte integrante da vida de Jesus. Nós não podemos somos discípulos de Jesus e não orar. A vida de oração de Jesus impactou de forma tremenda a primeira igreja, a igreja primitiva, a igreja nascente. Eles eram pessoas de oração. O Pentecostes veio quando? Quando eles estavam reunidos em oração. Eles eram homens e mulheres que entenderam a prioridade da oração. Olhe para a vida de Paulo, era um homem de oração. Olhe para a vida de Pedro, era um homem de oração. Olhe para a vida de João, eram homens de oração, mas eles eram líderes. Não, todo o povo estava reunido. Os 120, todos eles, em graus diferentes, mas todos eles entenderam que era importante orar. Tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar para orar. E olha que de madrugada, naquela altura, que não havia lanternas, não devia ser nada agradável, bichos, raposas, e ele ia para aquele lugar para orar, para interceder, para estar diante de Deus com intimidade. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. No batismo de Jesus ele orou e o céu se abriu. Ele estava a fazer o quê quando estava a ser batizado? Enquanto orava, o céu se abriu. Antes da escolha dos seus discípulos, ele orou a noite toda. Nós tomamos decisões sem orar, nós tomamos decisões precipitadamente e nós escolhemos as consequências porque nós oramos pouco. Na transfiguração, o que é que eles estavam a fazer? Eles levaram Pedro, João e Tiago com o propósito de orar. Nos últimos dias, Jesus foi dirigido o quê? No templo durante o dia, a ensinar, e a oração no Monte das Oliveiras durante a noite. Os seus últimos dias foi a ensinar a palavra e orar. Ensinar a palavra e orar. T.D. Kendall, um dos maiores teólogos, ele fala, quando alguém lhe perguntou, que conselho darias
a ti próprio, se fosses jovem. Ele diz, esquece os degrees, esquece os diplomas todos e concentra-te em duas coisas, oração e a palavra. Oração e a palavra. Oração e a palavra. Jesus disse, levantem-se e orem. Diz lá em Lucas 22, orem para que vocês não caiam em tentação. Nós vivemos fracos, nós vivemos débeis. Eu sou evangélico, eu sou assembleiano, eu sou batizado com o Espírito Santo, mas nós precisamos de intimidade com Deus constante, diária. Que me interessa eu ter uma fotografia de momentos bonitos com a minha esposa. Se o meu relacionamento em casa diário com ela é uma lástima. Que me interessa ser batizado com o Espírito Santo, ter sido batizado na casa do Pai, uma foto bonita, glória. Temos esses momentos bonitos, mas hoje não temos relação com Deus. Deus quer uma relação connosco. Mateus 26 diz, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo. Há orações que precisam ser feitas com disciplina, sem pressa. Aleluia, e tem que avançar. Eu gostava de dar uma parte mais prática. Alguns argumentos científicos, depois vocês podem pesquisar isso, mas está provado, é interessante que a oração prolongada reduz o stress e a ansiedade. Há estudos que mostram isto. Aumenta a clareza mental e o foco. Beneficia a saúde cardiovascular, frequência cardíaca, calma a pessoa. Desenvolvimento de emoções mais positivas. Melhora o sistema imunitário. Promove resiliência emocional. Enfrentamos melhor os problemas. Como orar por uma hora seguida? Eu vou terminar com este exemplo prático. Em primeiro lugar, Jesus falou, não é? Vai ao teu quarto, fecha a tua porta. Prepara um lugar, prepara um ambiente. Não tem que ser o quarto e fechar a porta literalmente, mas ali mostra o quê? É um lugar especial, é um lugar sem distrações. Eu costumo dizer, consegues aliar duas coisas que tu amas, gostas de correr, gostas de fazer jogging, durante o teu jogging ninguém te incomoda, ninguém faz, então separa esse tempo para orar. Vai para um lugar que tu gostes, paisagem, um lugar tranquilo, leva o teu café, leva o teu chá, a tua Bíblia, está ali com Deus. Nós precisamos de encontrar esse ambiente para silenciarmos a nossa mente. Esse é o primeiro fator. E não há mal nenhum em estruturarmos a nossa oração. Porquê? Porque a oração envolve adoração, que é reconhecer e glorificar a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus nos ensinou a começarmos nele, quem Ele é. Isto é a grandeza de Deus, Ele é santo, Ele é glorioso, Ele é justo, Ele é poderoso. Agradecimento, agradece pelas bênçãos, pela proteção recebida. Confissão, admitir os erros e pedir perdão pelos pecados. Intercessão, que é fazer pedidos em favor de outras pessoas, interceder pelas suas necessidades, orar pela nossa família, pela nossa igreja. Ore por nós, ore pelos líderes. Eu preciso das vossas orações. Paulo disse uma coisa, eu rogo que vocês orem por nós. E ele era um homem de oração, no seu lugar secreto. Mas nós precisamos da cobertura. Quem lidera precisa da cobertura. Ore pela sua família, ore por aqueles que estão em iminência, ore pelos governantes. A petição, solicitar ajuda, o pão nosso cada dia. Isso é o quê? As minhas necessidades diárias. Coloca diante de Deus e escuta. Fica atento à voz de Deus. Permite que Ele fale ao teu coração. Quando lês a palavra ou no teu íntimo, deixa que Ele faça isso. Amém? Então, se nós queremos orar por uma hora, podemos dividi-la em 3 momentos, ou podemos fazer esta experiência. Talvez no início seja difícil, mas eu quero te dizer com alguma disciplina, alguma prática. Todos nós somos capazes de orar uma hora. Todos nós somos capazes de separar uma hora diária para estar com Deus. Aqueça o seu coração, priorize. Talvez no início vai adormecer, não vai ter o que falar, não saber o que falar. Então começa a colocar alguma estrutura, né? Como nós falamos aqui, a adoração e o louvor. Coloque um louvor que você ame, faça uma playlist no seu Spotify, no YouTube, separe ambientes de adoração que você se deleite. Comece a selecionar promessas de Deus, coisas que Deus falou à sua vida. Muitas vezes o meu tempo de oração é apenas a relembrar aquilo que Deus falou e a dizer, Deus, eu atraio estas coisas em oração porque Tu prometeste. Promessa de Deus, a palavra de Deus deve estar interligada com a nossa oração. Não é apenas os nossos desejos, os nossos pensamentos, é aquilo que Deus disse, é aquilo que Ele é. A confissão, sonda o meu coração.
sonda-me, muda-me, transforma, ação de graças. E assim, se nós pararmos um tempo, 5, 10 minutos, 2 minutos, seja o que for, mas nós formos sem pressa, nós colocarmos talvez o Espírito Santo num dia, nos guie mais a interceder, noutros mais a louvar, e está tudo bem, não é uma forma, é um relacionamento, mas nós precisamos de estrutura também no nosso tempo com Deus. Nós precisamos também de perceber que a oração é tudo isso. A meditação e a escuta, tão importante. Tão importante. Fique de pé no nome de Jesus. Em conclusão, orar por 1 hora ou mais pode ser uma prática poderosa e transformadora. Esse é um dos objetivos que nós nos propusemos no início deste ano. Nós estamos já em setembro e nós precisamos ir para o rumo. Deus, até ao final do ano, eu quero conseguir orar 1 hora por dia. Obrigado pelo vosso amém encorajador. Até ao final do ano, eu quero me apaixonar tanto por ti que 1 hora contigo é a minha melhor hora do dia. Acho que é George Muller que esteve à frente daquele orfanato lá no Reino Unido, depois da Segunda Guerra Mundial. E ele tinha tantas crianças para alimentar, ele orava diariamente. Ele escreveu no seu caderno de oração mais de 1000 respostas à oração. Escreve as respostas à oração, porque vai haver um momento de silêncio, vai haver um momento onde parece que o céu está fechado. Lembra-te das vezes que Ele operou, lembra-te das vezes que Ele operou de uma forma sobrenatural. Deus, tu fizeste, tu vais fazer, tu fizeste, tu vais fazer. Tu abriste o mar vermelho, tu agora vais nos livrar. Tu fizeste, tu vais fazer na minha vida, tu vais continuar a fazer, tu és o mesmo. E isso encoraja a nossa fé, aleluia. Seja na parte bíblica, até na parte científica. Às vezes nós não estamos a usufruir. Há pessoas de outras religiões que adoram e oram um Deus falso, mas que beneficiam mais da tranquilidade e do bem-estar e dessa positividade da alma, porque eles oram, meditam, estão lá. E nós, porque eu tenho a Bíblia, porque eu sei a verdade, porque eu estou na verdade, nós não oramos. Nós oramos pouco. Nós oramos como crianças, nós oramos como bebés. Nós nos satisfazemos rapidamente com uma oração de 1 minuto. Abençoa este dia, abençoa a minha família, amém. Nós precisamos de ir um pouco mais fundo. Nós precisamos de ir um pouco mais fundo. Nós precisamos de ir um pouco mais fundo com as nossas conversas com Deus. Rasga o coração e diz: Deus, eu não entendo. Por que é que tu não ouves? Eu não entendo porque é que eu não consigo ficar concentrado. Eu não entendo porque é que demoras tanto tempo. Eu não entendo porque eu não consigo dormir à noite. Eu não entendo. Leia os salmos. Rasga o coração diante dele e escute. Mas eu sei que tu és bom e fiel. Eu confio em ti. Eu sei que estás aí desse lado porque tu prometeste sempre me escutar. Não é o meu sentimento, é a tua palavra. E tu dizes, tu estás aqui mesmo ao meu lado. Há pessoas que conversaram com gente que estava num hospital entubado, em coma. Mas alguns especialistas dizem que a última faculdade que eles perdem é a capacidade de audição. Então alguns ficaram no leito, ali com alguém vegetativo, e eles cantavam e eles pregoavam a palavra de Deus, e alguns deles saíram desse estado de coma e lembram-se de coisas e lembram-se de palavras. A palavra muda, a oração muda, o louvor muda. Não posso esquecer a mãe da Carla e da Ruth, não é? Está lá no hospital, ela começa a cantar louvores a Deus. Vem a enfermeira, ela canta, vê o outro, ela canta. Aleluia, nós podemos mudar a atmosfera com o louvor. Paulo e Silas na prisão, eles oravam, eles cantavam, eles começaram a mover. Não importa as circunstâncias, o momento de nós mudarmos a história é hoje. O momento de nós decidirmos sermos homens e mulheres de oração é hoje. De nós irmos mais fundo. Talvez tu estás deprimido, tu estás triste porque tu renovas a tua mente com muito lixo, com muitas notícias, com muito desespero, com muita... É isso que é. É isso que é a tortura da nossa mente, é o nosso cérebro à procura de respostas. A Bíblia fala que nós temos que ruminar as promessas, nós temos que ruminar aquilo que Deus falou e trazer à existência pela fé aquilo que não é como se já fosse. Eu gostava de desafiar nesta manhã, ainda por alguns instantes, levantares os teus braços a Deus. Hoje temos alguma pressa, mas eu quero dizer
que nós precisamos de voltar aos tempos sem pressa. É por isso que nós colocamos um 24 Fast, para estarmos sem pressa. É por isso que muitas vezes nós queremos estar sem pressa. Mas eu quero dizer, eu sei que a vida é apressada, mas nós às vezes iríamos beneficiar muito mais se nós afiássemos mais o nosso machado, se nós estivéssemos mais clean diante de Deus. Nós iríamos ver muito mais a graça, a glória, ouvir Deus. Está na altura de nós ouvirmos Deus. Deixa-me fazer o apelo. O que é que Jesus faz pendurado numa cruz, crucificado, em agonia? Ele ora: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Em agonia, Jesus não ora por si. Jesus não ora, Ele já orou no Getsemane: Pai, se é possível, passa por mim este cálice, mas não se faça a minha, mas a tua vontade. Mas na cruz do Calvário Ele ora por ti. Pai, perdoa-lhes, perdoa-nos, perdoa, Senhor, a nossa mornidão, perdoa, Senhor, a nossa falta de oração, perdoa desprezarmos, alcançar aquele que é tudo em todos, perdoa-nos andarmos tão agitados, perdoa-nos, Senhor, quando esquecemos as promessas, perdoa-nos pensar que é a nossa força, que é a força do nosso dinheiro, da nossa inteligência, da nossa experiência, que edifica uma vida, que edifica um lar, que edifica uma cidade, que edifica uma igreja, quando não é, és tu, Senhor. Por isso clamamos nesta hora: vem, Deus, vem, Senhor, e sacoda-nos, Deus, desperta-nos, Deus, ensina-nos a orar em lugares mais profundos, Deus, ensina-nos a separar tempo para Ti, tempo para nos deleitarmos, tempo para chorarmos, tempo para sermos ministrados. Aleluia. Fala com Ele agora. E Jesus, Ele termina o seu último momento na terra a fazer mais uma oração. É a oração do Salmo 31:5, que é uma oração que os judeus recitavam antes de dormir, que é: nas tuas mãos entrego o meu espírito, nas tuas mãos eu entrego. Aleluia. Deus, eu entrego tudo, eu me deleito em Ti, Tu és o meu Deus. Aleluia. Enquanto eu viver, aleluia, que seja esta oração. Jesus não orou uma oração de ressentimento como muitos fazem no leito da morte. Ele orou uma oração para que nós entendêssemos que nós fomos perdoados. E se tu ainda não tens um relacionamento com Deus, se tu ainda não o chamas por Pai, hoje é o teu dia. E talvez seja por isso que tu não consegues orar, talvez tenhas uma vida religiosa, mas hoje tu entendes que Deus quer um relacionamento contigo. Tu podes ter acesso a Ele e que a sua graça é suficiente para te transformar. Talvez tu és crente, mas tu estás longe de Deus, ou a tua vida espiritual está seca, está morna. A Bíblia fala: nem és frio nem és quente, arrepende-te e volta ao primeiro amor. Hoje é dia de arrependimento, igreja. Hoje é dia de dizer: perdoa-me, Senhor, ajuda-me a ir mais fundo, ajuda-me, Senhor, a buscar o Teu nome. Aleluia. Começa a falar com Ele, começa a dizer: Deus, meu coração é Teu, Senhor, eu quero chegar perto, Senhor. Oh, faz como aquele filho pródigo, quando entendeu que o mundo não tinha nada, ele deu meia volta e diz: mas na casa do meu Pai há um lugar à mesa, mas na casa do meu Pai há conselho, mas na casa do meu Pai há fartura. Aleluia. Este é o momento de entrar na presença de Deus. Este é o momento de nós dizermos: sim, Deus, eu vou separar uma hora. Talvez eu não consiga dizer nada nessa hora, talvez eu só tenha louvores nessa hora, talvez eu até ache uma perca de tempo no início dessa hora, talvez eu pense que o céu está fechado durante essa hora, mas eu oro para que Tu abras o céu sobre a nossa vida, Deus, no nosso lugar secreto. Eu oro, Deus, para que no nome de Jesus, Senhor, oh Deus, nós possamos chegar ao lugar de intimidade como igreja, individualmente, Senhor, e coletivamente, Senhor, nós possamos, Senhor, ter essa sede de buscar, de adorar ao Senhor. Aleluia.